Boa noite, senhoras e senhores, boa noite a todos os brasileiros imigrantes dos Estados Unidos. Estamos ao vivo, são exatamente 8 horas da noite, horário de Nova York. Estamos ao vivo na página do Brazilian Times para mais uma entrevista, para mais um bate-papo, para mais uma live que a gente sempre faz aqui na nossa página. Vocês que estavam com saudade do Amadeu Maia, estou de volta ao BT, carinhosamente chamado de BT, mas ao nosso Brazilian Times. E hoje com uma entrevista muito legal, uma entrevista muito bacana com o Chief Marcos Bonfim, que já está aqui, já vou dar boa noite para ele. Mas a gente sempre começa, né, aguardando vocês chegarem aqui na página da gente. Estamos com essa entrevista, inclusive exclusiva, aqui na página do BT, onde entrei em contato com o Chief Marcos Bonfim e prontamente nos atendeu, prontamente ficou à disposição para batermos esse papo, para esclarecermos algumas polêmicas, né, que possam porventura surgir aqui. Enfim, vai ser um papo muito legal. Estamos apenas iniciando esse bate-papo. Se você está vendo essa live aqui agora, você, por gentileza, compartilha, espalhe aí nos grupos, é muito importante. O brasileiro que mora fora do Brasil, ele acompanha muito o grupo. Então, se você está nos vendo nesse momento, compartilha aí. Eu tô aqui com o tablet na mão, já vou compartilhar aqui também, já vou mandar aqui para algumas pessoas, inclusive por nosso Chief que está lá em Carolina do Norte, para que ele possa mandar aí para as pessoas que acompanham o trabalho dele, que é um trabalho inclusive que eu dei uma pesquisada para a gente começar a fazer isso aqui, e vou falar sobre isso no decorrer da entrevista, porque não estaria aqui fazendo uma entrevista se não acreditasse no que eu estaria entrevistando. Eu acabei de, inclusive, Chief, vou dar boa noite, mas eu mandei para você agora o link, enquanto as pessoas estão chegando aqui na página do Brazilian Times nesse momento, mandei o link aí para que você possa compartilhar, para que você possa enviar para seus seguidores, para as pessoas que acompanham o seu trabalho. Vou dar primeiramente boa noite, Chief, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo à página do Brazilian Times, esse jornal que tem uma influência e também tem um carinho muito grande pela comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de estar me direcionando aos brasileiros aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Agora, se você puder me mandar o link para o meu telefone, te agradeço. Olha, te mandei no computador aí, porque nós estamos fazendo aqui através do telefone, aqui eu te mandei aí. Você pode ficar à vontade de pegar, porque o telefone é onde a gente está fazendo a transmissão. Mas se eu for fazer, você não consegue pegar aí, eu tenho um tempo aí, não se preocupe. Enquanto isso, as pessoas vêm chegando aqui. O Roberto de Assis, grande jornalista da região de Boston também, está aí o Marcelo Malcha, está aí também. Inclusive quero mandar um abraço aí para o Marcelo Malcha, que é o CEO do BP, que é outro jornal, o Brazilian Post. Já trabalhamos juntos, inclusive aqui no BT, no Brazilian Times, está aí também o Walter Medeiros, Negócio Fechado, também está mostrando aí, está todo mundo acompanhando essa entrevista. Essa entrevista que vai começar agora, inclusive está fazendo uma transmissão. A exclusividade do Brazilian Times, mas está tendo um pull aí pelo Negócio Fechado do Walter Medeiros. Você conseguiu aí, Chief? Ou só seria, e se for... Não consegui. Ó, como a gente quer que o alcance seja grande, eu vou fazer o seguinte, Chief. Eu vou abrir aqui, como a live de Facebook é uma coisa sempre mais não tão formal e tudo, eu vou abrir aqui, Chief, e vou mandar para o seu WhatsApp aí. Agora eu vou mandar o link. Enquanto isso, as pessoas que estão chegando, Marcos Garcia, do Jornal do Brasil, também está aí, muita gente chegando. Eu vou mandar o link aqui que o Chief faz questão de compartilhar aí para os amigos dele, as pessoas que acompanham o trabalho dele. E eu tomei aqui um pouco à frente. Você sumiu um pouco da tela aí, Chief, mas é só porque eu vou abrir e vou pegar o link e mandar direto para o senhor. Enquanto isso, as pessoas vêm chegando. Cristiano Silva, opa, vamos chegando aí que a gente vai começar uma entrevista super bacana. 2020 chegou e o jornal Brazilian Times, como sempre, na frente, como sempre,
trazendo aí novidades. Eu tomei aqui um pouco à frente. Você subiu um pouco da tela aí, Tiff, mas é só porque eu vou abrir e vou pegar o link e mandar direto. Pronto, agora eu vou botar aqui no WhatsApp aqui pro Tiff, agora eu vou mandar direto para ele, para que ele possa pegar esse link e compartilhar juntamente com os seguidores dele, né? Tá aqui, Tiff Marcos Bonfim, que nos atendeu, nos atendeu prontamente para essa entrevista. Vou mandar o link, já coloco o Tiff novamente aqui ao vivo. Pronto, acabei de te enviar, vou te botar de novo aqui. Você está de novo aqui conectado aqui com a página do Brazilian Times, Tiff. Beleza? Você pode ficar à vontade aí e compartilhar. Quero mandar um abraço aí para todos que estão assistindo. Jornal Brazilian Times começando 2020 com uma matéria, com uma entrevista, uma reportagem com o Tiff Marcos Bonfim, que é residente da Carolina do Norte, morador da Carolina do Norte. Ele vai falar já há quanto tempo e a gente vai começar a bater esse bate-papo aqui agora. Muita gente chegando. Marcos Garcia, Cristiano, Elias Prata, Souza Boston, estamos na escuta. Marcinho Pérez, Marcelo Malcha, como eu falei, que inclusive desejo melhoras aí para o Marcelo Malcha. Paulo Lopes, meu querido fotógrafo, grande fotógrafo da região de Boston, um dos melhores fotógrafos que eu conheço, Paulo Lopes. Aquele abraço, meu querido. Obrigado pela audiência. Tiff, primeiramente, boa noite. Mais uma vez agora, oficialmente aqui, que as pessoas já estão chegando em grande número aqui para nos assistir. Quero desejar a você, primeiramente, um ano bom, um ano de muito trabalho, de muito... A gente sabe que o brasileiro nos Estados Unidos, ele rala pra caramba, trabalha, e hoje em dia ainda tem que enfrentar outros problemas, ainda tem que parar um pouco do tempo para estar resolvendo problemas, internet, essa coisa toda. Mas conta um pouco do Marcos Bonfim pra gente. Quem é o Marcos Bonfim? Quando você chegou aos Estados Unidos? Que ano você chegou nos Estados Unidos? Cheguei nos Estados Unidos em 1983. 1983. O primeiro ano de chegada, mudei para Massachusetts, vivi aí em Lancaster, fui para Atlantic Union College, aí perto de Worcester, e depois mudei para Kentucky, e desde 1991 estou aqui em Charlotte, Carolina do Norte. Você tem os seus familiares são brasileiros, Tiff? Esposa? Todos brasileiros. Todos brasileiros, né? Como é que começou a paixão pela área de segurança, a área policial? Quando foi que despertou isso no Tiff? Olha, primeiro deixa eu deixar bem claro, antes de eu me envolver com a polícia, a minha imagem com a polícia era muito negativa, devido à minha experiência no Brasil. Que depois eu vou fazer um outro para falar sobre isso tudo. Em 97, eu era muito envolvido com a comunidade aqui em Carolina do Norte. Eu participava no MEIA International Cabinet e fui apontado como presidente da comissão de comunidade internacional e fui convidado pelo prefeito na época para uma comissão de 25 pessoas das mais diversas áreas para que nós pudéssemos estudar o Departamento de Polícia de Charlotte e darmos feedback para que acontecessem mudanças dentro do departamento. Durante esse ano, nós nos reuníamos 2 vezes por mês e durante o ano todo nós fizemos várias propostas para o departamento e assim foi acontecendo. E uma coisa que me impressionou muito foi o interesse do departamento de polícia, ouvir a comunidade e as sugestões que nós dávamos, eles acatavam e colocavam em prática. Foi uma coisa muito dinâmica, muito bacana, uma experiência totalmente diferenciada do Brasil. E eu comecei a ver a polícia de uma maneira diferente. Isso em que ano, Tiff? Qual ano? Isso, 1997. Ok, cool. Tá? E
Não, 87. 87, 30, como foi 32 anos atrás. E aí, o próprio departamento desenvolveu uma unidade que chamava International Division, que era focado em trabalhar com todas as comunidades internacionais, e me convidaram para que eu fosse voluntário. Então, uma vez por semana, eu saía no carro da polícia durante um shift, normalmente era o sexta, sábado ou domingo, e o meu objetivo era ajudar a comunidade a entender o sistema policial daqui de Carolina do Norte, de Charlotte, e os policiais entenderem a diversidade e ficarem mais sensíveis com as culturas presentes aqui. Então, a gente sempre dava algumas dicas em algumas situações e foi crescendo uma paixão muito grande que eu acabei virando em polícia aqui nos Estados Unidos, aqui em Carolina do Norte. Ok. O trabalho, você conhece alguns, fora os que recentemente, o último que a gente vai falar de uma polêmica que está envolvendo bastante o seu nome e algumas pessoas já estão até perguntando em relação a isso, e eu deixo bem claro aqui que um dos motivos de estar fazendo essa entrevista, porque eu dei uma pesquisada, não estaria aqui dando palco, né? Como dizia o falecido Boechat, ninguém dá palco para otário, né? A gente não pode dar palco. Então, primeiramente, quero dizer que eu vi o trabalho, conheci, fui pesquisar, e tem muitas perguntas aqui de algumas pessoas que nós vamos, inclusive, esclarecer aqui. Inclusive, o Tiff disse que não teria problema nenhum de responder qualquer pergunta que eu fizesse para ele, super de boa. Tiff, você ingressou na polícia uns anos atrás, teve um problema, na polícia, que eu digo na polícia regular, porque tem a polícia contratada pelo Estado, e o senhor teve um problema, inclusive foi bastante disseminada, foi bastante divulgada aí, pelo seu hater, um hater que a gente já vai entrar aqui no nome dele, que é um ativista político, em relação a isso. O senhor fala sobre isso? O que é que o senhor fala sobre essa sua entrada na polícia que teve esse problema? E aí a gente vai passar a demonstrar para os brasileiros, inclusive, qual é o trabalho de polícia que você faz hoje, que eu vos digo, as pessoas que estão nos assistindo, é um trabalho de polícia. E vamos deixar isso bem claro, as pessoas que saem do Brasil aí para os Estados Unidos com a mente de polícia, tem que mudar, porque chega aí tem vários tipos de polícia, e ele vai explicar isso pra gente. Fala primeiro sobre esse problema. Você teve um problema na entrada de uma polícia que seria contratada pelo Estado, funcionário do Estado. Seria isso, Tiff? Não, deixa eu explicar como funciona. Dentro do Estado, existem vários diferentes departamentos de polícia. Existe o ABC, que é envolvido com álcool e tabaco. Tem a polícia universitária, tem a polícia especial ou company polícia, tem a polícia que cobre aqui em Charlotte, que é Charlotte Mecklenburg School, que é especializada nas escolas de policiamento. Temos o State Trooper, tem a polícia municipal, tem a polícia, que não é polícia, que é o xerife de departamento, tem o SBI. O que é o SBI? O SBI é mais ou menos equivalente ao FBI, tá? Ela cobre todo o estado. Quando há algum problema sério em algum departamento em que o departamento não está seguindo a Constituição do Estado, o SBI, através do seu procurador, é acionado para vir investigar aquele departamento ou policiais que estão infringindo as leis de Norte Carolina do Norte e a Constituição. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, houve um policial do State Trooper numa área que toda vez que ele via um imigrante, normalmente hispânico, ele acionava as luzes, ia atrás desse veículo, parava e pegava uma grana, normalmente eram $100. Até um dia que um desses motoristas, um hispânico, denunciou ao Departamento de Justiça.
E aí o que fez? Acionaram o SBI, o SBI colocou um oficial hispânico e dirigindo na área onde estava esse policial, e o que aconteceu? O policial fez a abordagem, solicitou $100, foi preso na hora. Então, vamos dizer assim, problemas, sempre eu disse isso, todos nós temos aqui nos Estados Unidos. A criminalidade é uma das coisas mais diversas que nós temos, e agora, o segredo é, não deixa a gente pegar, porque se pegar, a coisa funciona, não importa quem seja, não importa quem seja. Se pegar, vai ter que responder e assumir pelos seus atos. Agora, a Polícia Especial, uma coisa para esclarecer, o State Trooper, todos nós fazemos academia de polícia, a mesma academia de polícia, que são 618 horas mandatórias para o Estado. Alguns departamentos têm uma média de 5 departamentos de polícia local, municipal, que adiciona mais horas, porque isso é problema da cidade. E tem que ter o mínimo mandatório do Estado. Se o departamento quer adicionar outras classes, isso é problema da polícia local. Agora, todos nós, não importa qual o departamento de polícia, é a mesma academia. Você faz a academia de polícia, depois você tem que fazer a prova, tem que passar pela academia e depois fazer a prova pelo Estado. Assim sendo você aprovado, aí você começa a colocar a sua aplicação no departamento que te interessa. Se o departamento interessar em você, aí é que eles começam todo o processo para que você venha a ser o policial daquele departamento. Deixa eu ressaltar uma coisa. Quando você acaba a academia e que você fez a prova do Estado, você passou, você tem 1 ano para ser policial em qualquer outro departamento. Tá? Pode ser no xerife, pode ser na universidade, companhia de polícia, na local, enfim, você tem 1 ano. Caso você não conseguir ingressar dentro de 1 ano, você, se quiser continuar perseguindo a carreira policial, você terá que fazer novamente a academia de polícia. Em relação à pergunta, o senhor teve um problema, então, no ingresso de uma dessas aí? Um problema no ingresso? Foi logo na primeira, que foi Carolina, foi aqui em Charlotte, Charlotte Mecklenburg Police Departamento. Durante a academia, todo mundo fala de uma coisa que eles não têm ideia, que vai ser revelado hoje pela primeira vez para todos, tá? Vai ser uma notícia especial. Eu fui o que denunciei a cola na academia. E aí estourou uma bomba tremenda, e aí houve a investigação, o chefe de polícia no final veio e eu tenho tudo documentado, tenho as cópias dos jornais, e aí o chefe de polícia veio dizer que aquilo era uma guia de estudo. E a imprensa veio outra vez falar comigo e eu disse, não é uma imprensa, nunca foi uma guia de estudo, era cola mesmo. Era exatamente a prova com as respostas. E aí deu um bafafá danado, descobriram que o disco com as provas vinham desde os 5 anos anteriores. Passava de academia, classe por classe, classe por classe. Bom, pelo regulamento do próprio academia, vamos dizer assim, Police, todos nós deveríamos estar na rua. Simples assim. Mas quando viram que era quase 300 officers envolvidos nesse escândalo, o custo para renovar os 300 policiais e esses 300 fazerem as provas, a prova novamente, para a academia, seria um absurdo de cara e iria levar muito tempo. Então o que eles decidiram? Fizeram que todos fizessem as provas novamente. E todos que fixaram envolvidos nisso
jamais terão uma promoção dentro do departamento. Vários pediram demissão, eu pedi demissão e logo após continuei outra vez fazendo academia de polícia no Community College em Gastônia, me formei por lá e aí comecei a ser um policial em Waxhaw, no departamento de polícia em Waxhaw. E depois, mais tarde na minha carreira, eu também fui policial em Carolina do Sul. Aliás, eu tenho um vídeo da Carolina do Sul fazendo todo o procedimento, como é o ciclo completo de polícia. O policial me prendendo, mostrando como é que é a cadeia, a presença do juiz, etc, etc. Então, eu fui policial em Waxhaw, aqui em Carolina do Norte, fui policial em Carolina do Sul, e também, e aí, o meu dream, meu sonho maior era voltar para o Brasil e fazer a diferença no Brasil. E assim eu decidi montar a King Special Police, que é uma polícia privada. Nós vamos entrar, nós vamos entrar aí. Quero agradecer, segura aí, nós vamos entrar. Então tá esclarecido, vocês estão ouvindo da boca do próprio Chief, do Marcos Bonfim, o que houve, essa live vai ficar gravada, vai ficar aqui no Brazilian Times. Então eu acho que quando você ouve da própria pessoa, você não tem sei lá, teoria de conspiração, aquelas pessoas que acham que fizeram um trabalho, pesquisa, aquela coisa toda. Ele está aqui falando que houve realmente um problema de cola, mas ele fez o curso, ele se preparou como um policial e o senhor é um policial preparado, Chief? Exatamente. Aliás, mais do que preparado. Você não vai... Vou dar uma outra para o pessoal que gosta de inveja. Não existe em Carolina do Norte um policial com mais treinamento e especializações do que eu. E eu vou explicar o porquê. Por que isso? Por eu ser chefe de polícia, o chefe de polícia normalmente é que autoriza o policial a fazer os cursos. Então o que acontece? Você tem que estar, como te diria, atento ao treinamento. É um custo muito caro para um departamento ficar enviando policial em treinamento constante e mais, com 4 especializações. Normalmente em Carolina do Norte, um policial tem uma especialização. Tá? Eu tenho 4 especializações pela Academia de Polícia. E para ressaltar, eu que eu já me aposentei, instrutor de Academia de Polícia. Ok, está esclarecido da boca do seu próprio Chief falando aqui pra gente. E agora vamos entrar nessa parte aí. O senhor recebeu todo um treinamento, A gente está fazendo esse briefing antes, gente, para que possa ficar bem esclarecido, que não haja mais polêmicas e que as pessoas realmente tenham um entendimento e nada de como ouvir da própria pessoa que está passando por isso. Nesse caso aqui, o nosso querido o Chief, que é um brasileiro que venceu nos Estados Unidos, mostra isso, é um brasileiro que vem fazendo aí o seu trabalho. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Aí nós vamos entrar onde o senhor ia entrando e eu te dei uma pausa aí. O senhor, na atualidade, atualmente, o senhor, Chief Marco Bonfim, é um policial ou não? Eu sou aposentado. O senhor é aposentado? Voltei para o Brasil em 2016 com a intenção de retornar ao Brasil para servir o nosso país pode falar, que eu estou te ouvindo, pode falar. E fazer a diferença no sistema policial no Brasil, ao qual já estou envolvido há 6 anos perseguido, discriminado, ofendido, principalmente pelos delegados. Em relação a Special Police. Special Police é uma polícia ou é uma empresa de segurança? É um departamento de polícia privado. Quem paga a polícia... Bom, lá no Rio de Janeiro não tem a cidade presente? Quem é que paga a cidade presente? São os comerciantes. Ok.
É a mesma coisa, eles não são policiais? Eu não conheço lá no Rio. Não. São policiais da Polícia Militar e da Polícia Civil que atuam como policial na cidade, polícia presente, que é inclusive uma polícia ilegal no Brasil. Isso não existe na nossa Constituição. É uma polícia privada que fizeram um cambalacho. Aliás, no Brasil tudo se faz cambalacho. E usam os policiais, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, dentro de uma outra polícia chamada Polícia Presente, né? Polícia Presente Leblon, Copacabana, Centro, agora com a Fazenda em Niterói, que são policiais, que é mais ou menos o sinônimo da polícia privada aqui no... Deixa eu explicar para você o que é a polícia privada. Aliás, eu tenho um vídeo que eu fiz na época, uma comparação da King Special Police com a King Departamento de Polícia, que é uma polícia municipal. Bom, pode falar. O que é uma espécie de polícia? Nós podemos trabalhar, a grande diferença para as polícias, eu posso trabalhar em qualquer área de Carolina do Norte. Posso trabalhar em Raleigh, posso trabalhar em Charlotte, posso trabalhar em Gastonia, em qualquer lugar, desde que eu tenha contrato com universidade, até mesmo com a prefeitura, com o estado, não importa. Aquela área, aquele local passa a ser a minha jurisdição. Outro departamento de polícia não tem poder de tirar a sua autoridade. A sua autoridade lá dentro. Porque foi dada através de contrato aquela área de acordo com o departamento. Então, deixando claro para as pessoas, porque geralmente, como eu disse, às vezes a pessoa chega, tem uma ideia de um tipo de trabalho que é diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é permitido, principalmente nas leis que cada estado, eu acho que cada brasileiro que mora nos Estados Unidos sabe disso, cada estado tem a sua lei. E na Carolina do Norte, é permitido ter o trabalho de Special Police, que é o trabalho do policial privado, correto? Exatamente. Vou te dar um exemplo. Aqui em Charlotte, a cidade contratou Allen Barger, que é uma company police como era a minha, só que é uma empresa imensa. Eles cobrem o CPCC, Community College aqui em Charlotte. Eles é que fazem todo o policiamento do Community College. E quem controla o metrô é o G4S, que é uma empresa com 44 mil funcionários na área de segurança das mais diversas. E eles é que fazem o policiamento com os carros deles próprios, só que luz azul, como qualquer outro carro de polícia. Dentro da área que o senhor, porventura, venha trabalhar, vamos dizer que o senhor venha trabalhar num resort, e lá dentro desse resort o senhor tem o poder de polícia, de atuar como polícia. O poder que o senhor atua, que faz uma autuação em flagrante, uma autuação de um suspeito, é diferente de um segurança, porque inclusive tem pessoas, inclusive na live estão perguntando, ele é policial ou segurança? Essa é a pergunta que eu faço. O trabalho do Special Polícia, ele é a mais do segurança, a mais que a segurança, segundo o que eu obtive através de pesquisa que eu fiz, e ele tem realmente o poder de polícia de conduzir, inclusive, até uma delegacia, como um policial contratado pelo Estado, é isso? Exatamente, deixa eu explicar. A companhia de segurança privada é exatamente como no Brasil, tá? Eles não têm poder de polícia e não têm poder de transportar. O segurança, se ele vê alguém que invadiu, a única coisa que ele pode fazer é deter o suspeito, só deter ali, é isso? Exatamente. O Special Police, nós damos multa de trânsito, nós damos prisão, ordem de prisão, nós fazemos um reporte, transportamos ele até o xerife de departamento, aonde é o cárcere, e dali apresentamos ao juiz de imediato e vamos à corte para o julgamento. Então pronto, tá aí. Qualquer outro xerife ou municipal.
Deixa eu só te dar um detalhe. Okay. Só um detalhe que as pessoas puderem entender. Ok. Se o crime acontecer da minha área, onde eu tenho contrato, ela é minha responsabilidade. Se o crime acontecer na rua, em frente à minha propriedade, ou onde eu estiver trabalhando, isso pertence ao departamento local, ao xerife. Eu não tenho jurisdição nessa área. Não. Se o crime acontecer dentro da minha jurisdição e o cara fugir, saindo da cidade, eu posso assinar as luzes de sirene e ir atrás dele aonde ele estiver. Por quê? O crime aconteceu na minha jurisdição. Que é um trabalho, então, de polícia. O segurança não pode fazer isso. Saiu daquela área, o segurança... Não pode fazer isso. Então, ó, para que fique claro, claro que isso eu estou perguntando ao Chief Marcos Bonfim, mas eu pesquisei, gente, e é muito fácil você pesquisar e saber o trabalho do Special Police. E eu vou fazer mais uma pergunta que eu, inclusive, já sei a resposta, mas eu vou fazer para que a nossa comunidade brasileira também fique sabendo. Qualquer pessoa, Chief, pode ser um Special Police ou tem que ter tido esses cursos que foram feitos pelo senhor anteriormente. Se eu quiser amanhã montar uma empresa de Special Police, eu posso fazer, ter essa empresa e já sair atuando ou não? Não. Você tem que, é um processo longo. Você tem que primeiro ser cidadão americano. Você tem que fazer academia de polícia. Você tem que ser certificado pelo Estado, tá? Mais tarde, se você quiser montar um departamento de polícia de especial, aí você tem que fazer todo um outro processo que leva 7 a 8 meses para que o governo estadual te autorize a ser um departamento de polícia especial. Nós temos aqui em Carolina do Norte 57 departamentos de polícia especial. Ok. Então, para colocarmos uma pedra, já praticamente foi colocada uma pedra, eu acho que quem insistir em fazer esse tipo de pergunta, de argumento, é porque não quer ver o que está escrito. Como eu disse, quando eu o convidei para essa entrevista e dei uma pesquisada. O Chief Marcos Bonfim é um policial privado que tem poderes igualmente de qualquer polícia dentro do que ele foi contratado. Inclusive, o trabalho que ele possa fazer, eu tive dando uma lida, em relação a autoridades, o prefeito de uma cidade, um governador, ele pode contratar para ser um policial e fazer o trabalho de policial a pedido dele, tendo um contrato com ele, inclusive. Exatamente. E um segurança... Agora, interessante, aqui em Charlotte nós temos, como eu já mencionei, nós temos duas companhias, uma que trabalha com o Community College e tem a outra que trabalha com o metrô. Duas companhias diferenciadas que trabalham para a cidade. Agora, o interessante, o departamento de Charlotte de polícia não tem poder sobre essas companhias, que são departamentos diferentes. Entendi. Entendeu? Marcos Bonfim, Chief Marcos Bonfim, o senhor entrou numa polêmica muito grande. Nós temos visto aqui, principalmente na comunidade brasileira, uma polêmica com o nome do senhor e um ativista político, que é o Johnny Sattler. Inclusive, nós do Brazilian Times deixamos inteiramente aberto os canais do Brazilian Times. Inclusive, o Brazilian Times foi ofendido pelo ativista político, ativista de direita, o ativista político Johnny Sattler, em que ele desferiu muitas palavras, inclusive palavras de baixo calão, aquela coisa toda. Quando foi, Chief, que o senhor entrou em rota de colisão com o ativista Johnny Sattler? Como foi que começou isso? Olha, há muito tempo o Johnny de vez em quando entrava no meu Facebook e tentava sempre dar uma catucadinha. E eu sempre ignorei ele. Parece que foi semana passada, ele fez um comentário com o presidente Trump, que tinha a bandeira, e falando um monte de bobagem, ofendendo já de cara as pessoas. E teve um rapaz que fez um comentário dizendo assim, engraçado, ele já entra ofendendo as pessoas, inclusive chamando de burro. E
E aí eu fiz um comentário para essa pessoa que escreveu esse comentário. Eu falei, isso é uma característica dos bolsarianos. Eles partem ofendendo, não admitindo e não respeitando opiniões diferentes, não respeitando a democracia e querendo ser automático. Eu não escrevi isso tudo, mas esse foi o sentido. Não respeitando a democracia e achando que são donos da verdade. Mas o que eu coloquei lá foi só isso. Isso é uma característica dos bolsarianos. E aí o Johnny resolveu entrar de fazer acusações levianas, mentirosas, caluniosas, e aí eu tomei uma outra posição com ele, e agora ele terá que assumir as consequências. O senhor se sentiu ofendido com as palavras deferidas pelo ativista? Deixa eu te explicar uma coisa. Isso já vem desde há 6 anos atrás. Deixa eu te contar a história, como isso foi plantado. Isso foi plantado pelos delegados de polícia. Há 6 anos atrás, em 2014, eu fui ao Brasil para fazer uma palestra sobre como a polícia, as diferenças da polícia aqui. Fui fazer uma palestra com um grupo muito pequeno, na IPA, a IPA é International Police Association, em São Paulo, com o professor Jarim, que era o presidente dessa organização. E quando eu fiz essa palestra, estava lá um delegado, que era o delegado Roberto Farias, e logo após que eu fiz a palestra, eu me retirei. Esse delegado fez a abordagem, se apresentou como delegado de Mato Grosso do Sul, e aí começamos a bater um papo, e ele pediu para mim que gostaria que eu desenvolvesse cursos aqui nos Estados Unidos, para que ele queria ajudar os policiais no Brasil, e ele me alertou o seguinte: se você providenciar esses cursos, você precisa lembrar uma coisa: os nossos policiais ganham muito mal, tem que ser um preço realmente razoável. Então, tá bom, vou ver. Eu vim voltei para os Estados Unidos, e aí eu tive um outro convite de voltar ao Brasil para fazer mais palestras sobre isso. Bom, quando eu voltei pela segunda vez, eu estava lá presente, ele outra vez me abordou e me convidou para um jantar. Aliás, um jantar muito bacana, muito gostoso, no restaurante japonês, lá em São Paulo. E durante o jantar ele falou: você fez um estudo sobre prover cursos aqui nos Estados Unidos? Uhum. Eu falei sim. E eu dei para ele o preço na época, $1.100. Tudo incluído, menos a passagem. E aí, durante a janta, ele falou assim: mas você colocou a minha comissão? Eu falei: Roberto, comissão? Você não falou para ajudar o pessoal? O preço está extremamente barato. Não, eu vou ter trabalho, etc, etc. Eu falei: quanto é a comissão? Aí ele falou: $700. Eu falei: tá bom. Aí continuamos jantando. Aí me deu um estalo. Eu falei: Roberto, $700 pelo curso, ou o que você quiser? Não, por estudante. Aí, meu amigo, foi uma proposta totalmente indecorosa, eu me sacrificando, sendo responsável por todo o curso, e cobrando $1.100, eu iria ganhar $100 por estudante, ele querendo ganhar 700, uma coisa totalmente imoral. Eu falei: não, esquece, não tem mais custo. Dali para frente, foi um dos pioneiros, meus inimigos, em relação a me atacar, que eu nesse ponto já passo a ser vigilante, não mais chefe de polícia e muito menos policial americano. E aí, logo após, se envolveu um delegado federal de Pernambuco, já mencionei várias vezes, Eduardo Passos, lotado em Pernambuco, e também começou com as mesmas acusações. E já mostrei em vídeo que ele fez comentários na página do deputado Eduardo Bolsonaro, ao qual mostrou e falando, botou a minha foto, que eu era policial americano, brasileiro, americano aqui nos Estados Unidos,
e que apoiava o ciclo completo de polícia. E aí o ciclo de completo de polícia, como ela modifica toda essa estrutura, todo esse esquema arcaico de polícia no Brasil, aí começou os ataques. Aí você mexeu no poder, na arrogância ilimitado dos delegados. E aí começou. Meu amigo, o que eu denunciei e dava nome. Eu fazia vídeo e dava o nome de onde eles estão. O senhor acha, então, assim, pegando essa ideia, você acha que tem algum tipo de influência de algum desses delegados que são contra o trabalho do senhor em relação ao Johnny Sattler, o ativista Johnny Sattler, te atacar diretamente nas redes sociais, Chief? Não, eu estou te contando a história, isso como continuou e como foi plantado. Uhum. Aí os delegados resolveram colocar a cidade King. Aí começaram a me acusar que o chefe de polícia da King era uma mulher. E é verdade, era uma mulher, Ana May. E aí começaram, o chefe de polícia era Ana May, mas isso tudo maliciosamente, isso tudo plantado. E por que você... É simples. King Special Police é diferente do que King Departamento de Polícia. Uhum. Bom, se os delegados não sabem ler a diferença entre King Special Police e King Departamento de Polícia, meu amigo, eles não podem ser investigador, eles não podem ter o poder que tem, mas tem, no Brasil tem. E aí eles começaram a martelar isso aí foi pegando a onda que eu não era policial, que eu era falso policial. Depois veio também uma gangue, uma quadrilha internacional que se chama Stolen Brasil, que são ligados aos bolsonaros, que começaram mas olha, era calúnia em cima de calúnia. Fizeram fotos minhas, fizeram um inferno. E essa gangue, essa quadrilha internacional é formada por policiais e militares nos Estados Unidos e no Brasil. Entendi. Aliás, deixa eu te ressaltar isso. Teve um policial aí de Marlboro que quis fazer gracinha. Pergunta a ele o que aconteceu. Teve outro policial lá em Colorado que quis fazer gracinha. Pergunta a ele o que aconteceu. Teve, 2 semanas atrás, um tenente recém-formado que fez academia de polícia, na academia de Carolina do Norte, em que para fazer aquele curso você tinha que ser certificado pelo Estado como instrutor. Ele foi fazer um comentáriozinho, aliás, deixa eu mostrar para você, peraí. Nesse grupinho aqui, ó, isso aqui, ó, outro grupo da quadrilha, não sei se você tá dando para ver. Calma, segura um pouco aí. Depois, se o senhor quiser printar esse documento, a gente bota aqui na live, que ela vai ficar ao vivo, fica mais visível para ver, viu, Chief? Fica mais visível. Mas estou vendo aqui um print, realmente. Mas para que o telespectador, a audiência, possa ter detalhes, mas a gente pode printar e postar na live após o término dela. Isso. E aí, essa quadrilha, que também faz parte da Stolen, entrou esse tenente, que é recém-promovido a tenente, e fez um comentário muito indiscreto, que não é verídico. Aí, o que eu fiz? Fui no departamento dele. Simplesmente eu fui no departamento dele. E aí ele me manda um e-mail dizendo que nunca quis dizer que eu não era policial. E depois, nos argumentos, eu ainda escrevi para ele: você só esqueceu de dizer para o grupo que para fazer aquele curso você tem que ser certificado instrutor de polícia pelo Estado de Carolina do Norte. Ok, Chief. E depois ele escreveu. Então você acha que a origem, você está explicando da origem. Vamos entender o embate hoje entre o senhor e o ativista Johnny Sattler. Não, eu só quero te dizer uma coisa. Essa história nunca vai acabar. Os caras não querem aceitar. Entendi. Acabou. Isso já é contínuo. Mas em relação ao Jones, você acha que foi ofendido a sua honra como policial? Como policial que o senhor... Não, eu já acostumei. Eu apenas
Se eu fosse brigar com todas as pessoas que me atacam, meu amigo, eu já tinha infartado. Então eu escolho os que são líder negativo, que tem uma certa influência, para mostrar para eles como essa quadrilha Stolen, que inclusive eu dei parte na Procuradoria Geral em Curitiba, no Brasil, todos eles eu denunciei, mas não teve um sequer, nem delegado, que fez uma BO. Fizeram uma investigação clandestina toda da minha vida, por causa que eu pregava sempre pelo ciclo completo de polícia. Não teve uma corregedoria do Brasil, tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal, que me procurou para esclarecimento. Tá? Teve uma delegada em São Paulo que contratou uma mulher para entrar no meu Face para me caluniar e difamar, que eu tenho a declaração dela assinada, confessando isso. Cara, é uma coisa absurda. Todo mundo sabe que a polícia aqui funciona nos Estados Unidos. Aonde está o FBI? Aonde estão os xerifes? Aonde estão a polícia local, que eu continuo solto? By the way, aonde estão os delegados que eu cansei de dar palestra em todo o Brasil? Por que eles não me prenderam? Aliás, eles assistiam às minhas palestras. Dá para você entender? Aí fica a turma vamos dizer assim, dos mau caráteres, né? Ou dizendo, vamos falar sobre o Bolsonaro, a turma dos canalhas. Continuam com a mesma historinha. Eu quero ver eles aparecer aqui no dia 15. Eu vou estar lá em frente à polícia. É isso que eu queria falar com o senhor. O senhor, então, propôs ao Johnny Satter um desafio de ele provar que o senhor não era policial. Se o senhor o senhor como policial, morador dos Estados Unidos, vivendo nos Estados Unidos, se o senhor fosse um falso policial, o senhor já estaria preso? Como é que seria isso? Há muito tempo. Há muito tempo. Olha, só aqui em Carolina do Norte, basta você ter uma luz azul no teu carro. Tu tá preso. Ok, entendi. Não precisa nem dizer que você é policial. Basta, vem pra cá com uma luzinha azul dentro do teu carro, tu vai ver o que te acontece. Então o senhor propôs um desafio. E de lá pra cá, o senhor como um policial special, um policial aposentado e hoje na ativa como special polícia, correto? Não tô na ativa, tô aposentado. Tá aposentado? Tô aposentado. Hoje faz palestras no Brasil? Faço palestra no Brasil, dou treinamento se for necessário. Ok. E então o senhor acha que toda essa confusão, todo esse imbróglio com o ativista Johnny Satter partiu por conta dessa teoria, que não, respeitando a opinião do senhor, claro, dos delegados, de alguns policiais por não aceitar um tipo de treinamento que seria o ciclo completo do policial. Você acha que o Johnny pegou carona nisso, te atacou e o senhor não levou o desaforo para casa? Seria essa mais ou menos essa... Não, simplesmente o Jones é mau caráter. E os mau caráter, eu bato de frente. Olha, rapaz, não me provoca. Agora, te dizer, tem milhares de imbecis falando a mesma coisa. Eu ignoro. Uhum. Agora, certas pessoas que são donos da verdade, que humilham as pessoas, esses eu vou atrás. O senhor, com a experiência que tem de policial, o senhor conseguiu informações que, pelo jeito, tirou um pouco do sono, da paciência do ativista Johnny Satter. O senhor reafirma tudo que o senhor falou? Continua? Não resta a menor dúvida. Ele vai receber a visita do ICE. E vou te dizer mais ainda. Segunda-feira eu tenho uma reunião com o departamento de polícia aqui em Charlotte, segunda-feira. E essa acusação que ele disse que no Brasil, que ele ia me encher de porrada, ele cometeu um outro crime federal. Ele cometeu que agora envolve a FBI. Sabe por quê? Ele esqueceu de um detalhezinho. Além dele me ameaçar minha integridade física, eu sou americano e um ex-policial.
Ok. Dependendo da conversa de segunda-feira que eu vou ter com o pessoal do Departamento de Polícia aqui de Charlotte, nós vamos denunciar ele no FBI. E aí ele vai ter que se explicar para o FBI que tipo de porrada que ele vai fazer contra a minha pessoa. Porque ele me ameaçou que vai me encher de porrada. Eu quero ver se ele é homem para me encher de porrada. Ok, então essa, gente, vocês estão acompanhando uma entrevista com o Chief Marcos Bonfim. Inclusive, Chief, o Johnny se pronunciou aqui, como ele mencionou meu nome, eu mencionei o nome dele, é justo que eu responda. Ele disse que aceita responder, mas ele quer, olha, rapaz, ele quer que o Amadeu Mais esteja na frente, não por transmissão. Aí, de fato, vocês, depois de tanto papafá, vão fazer um trabalho justo. Jones, o espaço que a gente abre é um espaço igual, tão igual, sem mudar nada, o espaço que nós fizemos com o Chief Marcos Bonfim. E quem determina de como vai ser feita a entrevista não é você. Você determina o que é feito na sua casa, com a sua live, com suas redes sociais. Se você quiser, eu te entrevisto da mesma forma que estou entrevistando o Chief Marcos Bonfim, mas não é você que determina se eu vou estar na sua frente, se eu vou estar atrás de você, eu vou estar do lado. Quem determina isso é o jornal Brazilian Times, e não aceito aqui imposição, não aceito aqui chantagem, e não aceito aqui que você venha dizer como deve ser feita as coisas. O jornal Brazilian Times, só um minuto, Chief, o jornal Brazilian Times, eu tenho um trabalho realizado no jornal Brazilian Times há mais de 5 anos, e de antemão deixo aqui aberto, faço a entrevista da mesma forma, sem tirar nem pôr, como foi feita com o Chief Marcos Bonfim. Se o senhor Johnny Satter aceitar, vamos marcar a data e realizarmos aqui a nossa entrevista. Então deixa eu fazer, a intenção dele é te intimidar. Quando ele fala em face a face, ele está querendo intimidar para porrada. Porque foi assim que ele declarou no vídeo que ele fez em relação à minha pessoa e outras pessoas. Agora, deixa eu falar, Jones, eu quero ver você frente a frente comigo, aqui em Charlotte, no departamento de polícia, e você apresentar as provas que eu sou falso policial. Você não é homem, você não vai aparecer. Você é um moleque, você é sem vergonha, você é um canalha. Para que nós não levemos, tentamos manter aqui a entrevista, e não aceito provocações do ativista. Ele inclusive me disse que eu sou ativista político. Eu sou, na verdade, jornalista, sou comediante, como ele já falou. O Jones, inclusive, já que ele tocou aqui, e ele já, inclusive, se quiser, eu posso até mostrar, ele com seus posts polêmicos tentou me atingir com um segundo trabalho que eu faço. Não vou entrar em questão em relação a isso aqui. Em relação ao que você quer, ele está dizendo aqui: você tem diversos vídeos denegrindo a imagem do presidente brasileiro, Amadeu. Sim, isso aí, não nenhum no Brazilian Times, Jones. Você está entrando aqui numa outra vibe. Eu acho que o seu problema seria com o senhor Chief Marcos Bonfim, onde vocês poderiam resolver isso aqui. Mas eu não vou aceitar, inclusive, seu Edson Paiva, eu me comprometi a fazer a entrevista com o Chief, consegui, ele não ia dar, inclusive outros supostos jornalistas, que talvez nem são jornalistas, entraram em contato com o Chief. Ele não deu entrevista, eu mostrei credencial para fazer isso, mostrei que poderíamos conduzir isso da melhor forma possível, da forma mais educada e da forma mais justa possível. Qual é a forma mais justa possível? Fazer da mesma forma que eu estou fazendo com o Chief Marcos Bonfim. Então, o seu Jones está assistindo aí, ele está dizendo que aceita, mas aceita se for isso, se for aquilo. Primeiro eu vou dizer, você não manda em nada aqui. Se você quiser, da mesma forma que foi feita com o Chief, nós faremos com você. Não é do jeito que você quer, não. Se tem vídeo meu, tem prova falando de presidente, isso aí, nunca fiz isso no Brazilian Times. O meu trabalho no Brazilian Times é um trabalho sério. Voltando ao Marcos Bonfim, ao Chief Marcos Bonfim, o que é que você acha que isso tudo acontece numa comunidade brasileira nos Estados Unidos? O que é que você acha que isso acontece? Esse tipo de reações, esse tipo de pessoas que às vezes acabam um pouco meio que denigrindo. Inclusive, são falas do Jones, que diz que 95% dos brasileiros que estão nos Estados Unidos
são pilantras, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui para mim não errar a palavra. Eu acho que ele disse que são canalhas, são pilantras, alguém pode me consertar, ele disse que 95% das pessoas não presta, eu acho que esse seria o que ele falou. Você concorda com ele, Chief Marcos Bonfim? Olha, não concordo de jeito nenhum. A maioria dos brasileiros vem para os Estados Unidos porque querem conquistar uma coisa melhor para eles, querem conquistar uma coisa melhor para a sua família, querem dar um melhor para os seus filhos, e vêm, lutam, se sacrificam. Ser imigrante é muito difícil. Quando você passa por um processo que você tem dificuldade com a cultura, com a língua, com o sistema, pessoas heróis tentando sobreviver para manter inclusive a sua família no seu país, no Brasil nesse caso. Agora, quando você tem um canalha que paga uma mulher para casar, que faz um casamento fraudulento, que entra no país, engana o próprio consulado, vem da primeira vez, engana intencionalmente a imigração, depois vem pela segunda vez, engana outra vez a imigração, vende camisa falsificada. Aí eu te pergunto, quem é canalha? Quem é canalha? Que moral ele tem para falar sobre isso? Que moral ele tem para falar para isso? Quanto se paga? Tá? E por aí outras coisas que aos poucos irão ver. As informações estão chegando. Rapaz, você não tem ideia como eu estou sendo procurado, e essas informações chegam, inclusive do Brasil, inclusive de Guarapari. Tá bom? Então, olha, sempre eu digo, a verdade, ela sempre aparecerá. Agora, quando você erra, todos nós erramos. Todos nós erramos. Assuma o seu erro, peça perdão e continua a sua vida. E acabou. Agora, normalmente, esses que são donos da verdade, normalmente são os canalhas cínicos que ofendem constantemente todas as pessoas. Ok, esse foi um bate-papo com o Chief Marcos Bonfim. Vamos aqui algumas perguntas aqui, inclusive ele está muito nervoso aqui. Eu pediria que, se você quiser entrar em contato com a redação do Brazilian Times, com o Júnior, Edson Paiva Júnior, o seu Edson, estou à disposição para fazer a mesma quantidade de tempo que foi disponibilizada para o senhor Marcos Bonfim, a gente disponibiliza para o senhor Johnny Satter da mesma forma. A minha vida particular não pertence, esse aqui ele já escreveu muito aqui, que eu sou contra o Bolsonaro, que eu sou ativista, isso aqui eu acho que isso não pertence a essa conversa, e sim um trabalho que a gente está fazendo aqui de jornalismo, porque é um assunto que está na comunidade, é um assunto que interessa as pessoas. Muitas pessoas às vezes não sabem desse esclarecimento que o Chief Marcos Bonfim deu. Existe sim um tipo de polícia que é uma polícia particular, e a gente está aqui tentando esclarecer o máximo possível. E assim, ainda aceito, se você quiser a gente entrevista, mas não é você que dita os termos. Eu acho que a gente dita os termos quando a gente está na casa da gente ou a gente está no local que a gente manda. Mas na imprensa, no jornalismo ético, a gente dá o direito de resposta quando citamos uma outra parte. Marcos Bonfim, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, pelo nosso bate-papo hoje aqui na página do Brazilian Times. Quero agradecer demais a disponibilidade do senhor, a confiança, que existiu inclusive outros jornais aí, com pessoas que talvez não teriam essa credibilidade, e pessoas que até que entraram, inventaram de entrar no meio da mídia em menos de 2 anos, 3 anos, por motivos obscuros. E eu fico feliz do senhor ter aberto a casa do senhor, aberto um tempo do senhor para falar com a gente e esclarecer isso que está acontecendo aí na comunidade brasileira em Massachusetts, e principalmente aí o senhor que mora na Carolina do Norte. Você quer fazer alguma consideração final, Chief Marcos? Quero, sim, quero. Bom, eu quero dizer ao povo brasileiro, aos imigrantes dos Estados Unidos, eu admiro vocês
pela coragem, a determinação de querer vencer na vida, de procurar alguma coisa melhor para vocês, para conquistar. E quero afirmar a vocês, eu nunca denunciei uma pessoa sequer à imigração. Nunca. Tive a oportunidade várias vezes, inclusive parando, quando era policial em Waxhaw, brasileiro, em que eu solicitei a carteira de motorista. Essa pessoa não tinha a carteira de motorista. Automaticamente, pela minha experiência, sabia que essa pessoa não estava legalizada. Eu simplesmente fiz o meu trabalho dando uma multa e que a pessoa pagasse a multa e acabou. Eu nunca denunciei nenhum brasileiro ou hispânico ou qualquer um outro. Eu admiro vocês, eu respeito vocês. Muitos sofrem por até mesmo estar aqui enfrentando essa diversidade cultural, linguística, se sacrificando. E muitas das vezes os familiares no Brasil até mesmo falecendo, e essas pessoas não tendo o direito de voltar para assistir e até mesmo ir ao enterro do seu pai e a sua mãe devido a problemas logísticos de visa. Eu admiro, respeito vocês. Agora, fiquem certos canalhas. A vocês, meu amigo, se eu puder enfiar vocês todos na cadeia, eu enfio. Não dê bobeira comigo. Eu odeio canalhas. Ok. Marcos Bonfim, Chief Marcos Bonfim, mais uma vez, muito obrigado. Esteja à disposição. O Brazilian Times está sempre à disposição. O Brazilian Times não toma partido. Quero avisar aqui que de antemão deixo aberto novamente o espaço aberto para o ativista Johnny Satter, para que ele possa falar o que ele quiser. Ele está falando muito aqui na live, mas não adianta a gente replicar o que ele está falando, que aí a gente vai entrar em outra vibe, porque ele fica inclusive puxando coisas pessoais, e eu acredito que coisas pessoais não vêm ao caso aqui nessa matéria, nessa live que a gente está fazendo, tá bom, Jones? Nada contra você, estamos aberto aqui, inclusive, para que você possa dar o seu depoimento educadamente, como a gente fez aqui com o Tiff, através de uma transmissão, e a gente não vai mudar nada, porque seria injusto com a outra parte. Se as duas partes fossem presencial e ao vivo, a gente faria da mesma forma, tá bom? Ele está perguntando aqui, gente, inclusive já que eu vou falar, eu tenho um canal, se vocês quiserem, ele está dizendo que a live dele dá muito mais gente que nós. Eu acho que nós aqui não estamos atrás de números, estamos atrás de qualidade, passar informação. E ele disse que eu fiz um vídeo, para ele não dizer que eu não estou lendo aqui, ele disse que eu fiz um vídeo no Museu do Holocausto lá em Washington, denegrindo a imagem do presidente Bolsonaro. Quem tiver afim de assistir um vídeo bacana, vai lá no meu canal, chama-se Coffee Break with Amadeu Maia. Senhor Edilson Paiva, por gentileza, me dá essa permissão de divulgar. E aí ele vai dizer que eu não falei aqui, tá bom? Gente, boa noite. Posso ressaltar uma coisa? Pode. A grande preocupação dele é um vídeo que inclusive hoje que eu postei. Ele conseguiu ofender 95% dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. E, de acordo com o nosso presidente da República, ele não admite canalhas, mentirosos, cínicos, corruptos, etc. e tal. Então, o nosso presidente perder 95% com as alegações desse moleque em relação aos brasileiros aqui nos Estados Unidos, provavelmente o senhor Bolsonaro não irá mais visitar e querer a participação dele como cabo eleitoral. E essa é a grande preocupação dele. Que Deus possa abençoar os brasileiros e, olha, vamos caminhando. E a verdade vos libertará. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Uma boa noite para o senhor. Já passamos aí mais de 1 hora de live. Estamos com 1 hora e 3 minutos. Esse tempo será disponibilizado pelo Johnny Satter, que foi citado na live. Mas, como disse, os termos, quem decide é a gente do jornal, que é o mesmo termo que foi feito com o Chief Marcos Bonfim. Muitíssimo obrigado a todos vocês que ficaram aí assistindo a gente. Se vocês gostaram, comenta, divulga, dá aquele like. Se não gostaram, comenta também. Isso é importante, ter todo tipo de opinião. Acho que um país democrático como os Estados Unidos, isso é de uma importância muito grande. As opiniões diversas, as opiniões diferentes serão sempre respeitadas, principalmente por um jornal que preza
pela liberdade de expressão. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Aqui é Amadeu Maia se despedindo. Muito obrigado, Tiff. Tenha uma boa noite aí na Carolina do Norte. Um abraço.